gente? Vamos falar sobre filmes? Então, hoje eu encontrei uma forma diferente de introduzir o tema dos filmes que eu escolhi para conversar. Eu escolhi dois filmes porque, assim, são dois filmes que me deixaram completamente arrebatada e que eu vi em tempos muito diferentes. Um é bem mais antigo, chama Nunca Te Vi, Sempre Te Amei, com a Anne Bancroft e o Anthony Hopkins. E assim, eu sonho com esse filme, eu sou encantada com esse filme. É um filme de palavras, é um filme de diálogo ácido às vezes, diálogo forte. E aí, alguns anos depois, muitos anos depois na verdade, eu me deparei com Lunchbox. Um filme encantador, um filme indiano encantador, arrebatador. E eles têm o mesmo tema, né? E o tema, gente, são cartas. Isso aqui que eu tenho nas minhas mãos agora são cartas. A grande maioria, eu já confesso que eu tenho um baú de cartas e essas cartas, a grande maioria são da minha avó. Então, assim, a gente está falando aqui de correspondência, gente, que tem mais de 30 anos. Cartas que eu guardo com o maior carinho, com todo o amor do mundo, que eu preservo num lencinho que era dela. Eu sou meio saudosista, gente. Eu acho que vocês já repararam pelos filmes que eu escolho. Mas eu não escolho filmes pelo tempo deles. Eu não escolho se são antigos ou se são novos. Eu escolho os filmes que fazem sentido para mim. Os filmes que mexeram comigo de alguma forma, os filmes que têm uma mensagem que eu acho que é muito importante e que a gente pode aproveitar para rediscutir. E esses filmes falam sobre cartas, eles falam sobre mensagens trocadas, escritas num papel. E aí aquilo que é escrito, né? Aquilo que é escrito tem um outro poder, porque assim, é pessoal, né? E é engraçado, e eu lembrei desses filmes, eu pensando assim, que filme que eu vou falar agora? Eu lembrei desses filmes porque é exatamente disso que a gente está sentindo falta. É curioso porque assim, a gente se comunicava o tempo todo, mesmo estando ao lado uns dos outros, e a gente se comunicava o tempo todo através do WhatsApp. O WhatsApp, ele é muito impessoal, né? Porque assim, você está escrevendo uma mensagem de texto que em vários momentos pode ter sido escrita por qualquer pessoa pode estar escrevendo. Eu sempre fiquei com isso na cabeça, sabe, assim, mas gente, como é que eu vou saber? E é engraçado que tem um poder sobre nós e ao mesmo tempo eu fico assim, como é que eu vou ter certeza de quem escreveu aquilo ali, né? E uma coisa que é escrita, quando você pega uma carta, você lê aquela carta, você reconhece aquela letra, e aí aquela carta passa a ter um sentido completamente diferente. Tem uma frase do Lunchbox que ela fala assim, uma carta, qualquer coisa pode ser escrita numa carta, você pode escrever qualquer coisa numa carta, e eu acho incrível isso, principalmente porque os dois filmes ele fala de duas pessoas, né, um homem e uma mulher, que não se conheciam, que eram estranhos e que começam através de cartas assim, mais secas, mais formais, eles começam a revelar alguma intimidade e as cartas vão ficando mais pessoais, as cartas vão ficando mais profundas. E é curioso porque assim, nas cartas você fala coisas que você não costuma falar para as pessoas que estão perto de você. E aí a amizade dessas pessoas vai crescendo ao longo do tempo em que essa correspondência é trocada. Uma outra coisa que é muito interessante é que assim, porque eu não estou defendendo que a gente volte no tempo, porque isso é impossível. Mas por que eu acho que a gente era menos ansioso há algum tempo? Porque a gente era ensinado o tempo todo a esperar, a gente precisava esperar. Então, por exemplo, quando eu escrevi uma carta, eu escrevi essa carta. Eu me lembro, eu sou de Brasília, morei um tempo morei em São Luís, fui para Brasília e voltei para São Luís. Então, assim, na época que eu estava em Brasília, eu escrevia cartas. E aí eu me lembro que eu escrevia carta, eu tinha que ter cuidado, que a minha letra tinha que ficar bonita, né? Para eu escrever carta. E aí eu botava no envelope, eu ia até a caixa do correio, eu colocava a carta ali, né? Eu já tinha o selo em casa. E aí eu ficava na expectativa de que a carta ia chegar, a pessoa ia receber, ela ia ler o conteúdo, ela ia reconhecer a minha letra, ela ia me reconhecer naquilo que eu escrevia, e aí vinha a expectativa de quando eu ia receber o retorno, de quando a carta ia voltar para mim. Então, assim, de certa forma, a gente conseguia administrar melhor o tempo, né? Porque a gente tinha um tempo de espera que era o natural e que a coisa funcionava muito bem. Então eu fico encantada. Um dos filósofos que eu mais gosto, que é o Martin Buber, que ele fala da questão da palavra, do diálogo, do entre, e ele diz que o diálogo ele acontece no entre,
Porque o que a gente fala numa carta? A gente fala da importância da comunicação entre as pessoas, né? Então, assim, a carta, ela tem um efeito à medida que ela chega ao seu destino, eu leio o seu conteúdo e eu remeto para aquela pessoa que me enviou. Então, a gente está falando aí da importância da comunicação, da entrega numa comunicação, de escrever sem ser julgado, mas de voltar àquilo que é do pessoal. É curioso porque a gente estava o tempo todo falando no WhatsApp e de repente quando começou essa questão do distanciamento social, a gente voltou a ter necessidade do contato mais próximo e aí a gente foi buscar quem é que está fazendo videochamada. Como é que a gente vai fazer videochamada? Porque a gente precisa ver as pessoas, a gente precisa interagir com as pessoas. Então os filmes que eu vou falar hoje para vocês vão ser exatamente Nunca Te Vi, Sempre Te Amei e Lunchbox. O filme Nunca Te Vi, Sempre Te Amei é de 1987. Ele conta a história da escritora Helene Hanff, uma escritora que mora nos Estados Unidos, que começa a se corresponder com uma pessoa chamada Frank Dole, que ele era gerente de uma livraria de livros raros que ficava em Londres. E assim, ela era meio difícil, a personagem, né, da Anne Bancroft. E aí ela começa a escrever para ele, solicitando livros, e ela é extremamente exigente nos livros. Ela era uma leitora assídua ali, é muito... Aí imagina o seguinte, a gente está falando de um filme que se passa na época da guerra, né? Então assim, ela mandava a correspondência, ele procurava o livro, às vezes ele tinha no estoque, às vezes ele não tinha. E ele, assim, ela era mais despachada e ele, o inglês, né? Extremamente educado, gentil, atencioso, mas profundo conhecedor de livros. E aí é lindo porque eles escrevem eles falam sobre os livros e aí eles falam sobre as edições, a qualidade. Aí tem uma frase que ela diz que eu achei maravilhosa, ela fala assim: eu adoro dedicatórias. Eu adoro ler as notas nas margens, sabe? Porque assim, às vezes ela recebia um livro novo, às vezes ela recebia um livro que tinha pertencido a alguém. E tem uma das cenas que ela fala sobre isso. Como é interessante, né? E assim, eu sou do tempo do livro mesmo, livro físico, porque ele tem cheiro, ele tem história. Quando você pega aquele livro, assim, o meu livro ele não é igual ao livro de ninguém no mundo. O meu livro eu sei achar exatamente onde é que está aquilo que eu quero ver, né? Eu jamais escrevo nos meus livros de caneta. Os livros assim que eu gosto muito eu escrevo de lápis ou eu faço uma marquinha para que eu possa utilizá-los lá para frente, mas parece que você acha o lugar. E aí assim eles se correspondem durante 20 anos, eles nunca conseguem se encontrar. Gente, é spoiler porque o filme é bem antigo, né? Mas assim, eles nunca conseguem se encontrar. Todas as vezes em que eles pensam que vão conseguir se encontrar, não dá certo, acontece alguma coisa, ela tem uma despesa extra, enfim. E eles trocam correspondências e se tornam grandes amigos. É uma história de amor, é um amor platônico, não tem um desejo, né? Mas tem uma história de amor muito rica, muito profunda. A qualidade das cartas. E o filme é diferente porque eles falam como eu estou falando aqui. Eles falam para a câmera, então você tem a sensação de que eles estão realmente conversando um com o outro. E ela só consegue conhecer a livraria no finalzinho do filme. A cena é muito bonita, mas eu não vou dar mais detalhes. Quem quiser vai procurar o filme para poder ver do que eu tô falando. Mas assim, ele é rico em diálogos, em palavras. As palavras, eu acho que assim, as palavras, elas são muito ricas, elas são muito importantes. Eu trabalho com palavras, eu vivo das palavras. E as palavras, a capacidade que as pessoas têm de conseguir traduzir sentimentos e situações em palavras, eu acho da ordem do extraordinário. Então, assim, Nunca Te Vi, Sempre Te Amei, um dos filmes mais maravilhosos que já foram vistos. Ah, e curiosidade, a Anne Bancroft, ela era esposa do Mel Brooks. O Mel Brooks é viúva, ela já faleceu, e ela era esposa do Mel Brooks, do diretor, produtor e ator Mel Brooks. E o outro filme que eu escolhi falar juntamente com Nunca Te Vi, Sempre Te Amei é o Lunchbox, porque a temática é muito parecida. Esse filme é um presente, assim, eu confesso que eu vi por acaso, já havia visto outros filmes com esse ator e essa minha fala de hoje também é uma homenagem, porque ele faleceu agora recentemente de câncer, que é o Irfan Khan, que é um ator indiano que fez Aventuras de Pi, entre outros filmes maravilhosos. E foi uma surpresa, eu não tinha ouvido falar desse filme, esse filme é de 2014,
E aí eu comecei a assistir o filme e ele foi me encantando completamente e também me encantou porque me remeteu automaticamente a Nunca Te Vi, Sempre Te Amei. E aí ele conta a história, eles têm um serviço na Índia de entrega de marmitas, né? Então assim, tinha essa moça, a Ila, que ela era dona de casa e ela fazia a comida com muito carinho, com muito cuidado para enviar para o trabalho do marido. E um dia ela fica meio intrigada porque assim, ela fez uma comida super caprichada, a marmita volta sozinha porque o entregador vai na casa da pessoa, pega a marmita, leva e traz de volta vazia. E ela viu que a marmita estava vazia e o marido não fez nenhum comentário. E aí depois alguém fala para ela que foi dito assim, olha, sua comida estava muito gostosa. E ela achou estranho, porque o marido não comentou nem nada. E aí ela entende que a comida estava sendo entregue errada, estava sendo entregue para uma outra pessoa. Só que a partir desse erro, né, que é o personagem do Irfan Khan, eles começam a trocar também uma correspondência, né? No começo, assim, uma troca sutil de receitas, um comentário assim, ela fica zangada uma hora porque ele fala assim, a comida estava meio salgada. E aí ela pega e coloca um monte de pimenta propositadamente na comida dele. E aí eles vão desenvolvendo uma amizade, ela começa a compartilhar, e é nesse filme que tem a frase que eu falei há pouco, né? Que numa carta a gente pode escrever qualquer coisa. E aí ela estava numa situação de conflito com o marido, ela ficou muito magoada porque o marido sequer percebeu que a comida que ele comeu não era ela que tinha feito. Quer dizer assim, a comida também tem uma marca. A minha comida, ela tem um sabor que é diferente. E eu fiz com tanto amor e você não reconheceu. Tem filmes maravilhosos sobre comida, depois a gente faz uma série sobre isso. E aí ela fica magoada, e aí assim, ela não estava conseguindo se sentir percebida pelo marido, né? E aí ela começa a conversar com esse senhor, ele estava à beira de se aposentar, e eles começam a trocar confidências, começam a trocar histórias. E assim, é muito lindo como assim, através dessa correspondência, a vida deles começa a mudar. Eles começam, a partir do momento em que eles escrevem essas cartas, eles começam a compreender algumas coisas acerca de si mesmos. E isso é muito interessante também, porque às vezes a gente fica com uma sensação, uma fantasia e um pensamento que está só dentro da gente. E a partir do momento que a gente escreve, pode ser um diário, né? A partir do momento que você escreve aquilo, parece que tem um outro sabor, uma outra sensação. Parece até que você consegue compreender melhor. Por isso que às vezes é importante você conseguir conversar com alguém, você conseguir falar para alguém daquilo que você está se sentindo. E o mais importante, porque é o que eu estou falando, né, a ideia básica desse vídeo é dizer exatamente isso, a importância da possibilidade da comunicação. Voltando para o Martin Buber, né, ele fala da confirmação. A confirmação não é eu bater palma para tudo aquilo que você diz, mas eu ouvir o que você está dizendo e eu compreender a importância que isso tem para você. Então, esses filmes eles falam sobre isso, sobre troca de experiências, de pensamentos. Imagina, gente, a sensação maravilhosa de você pensar alguma coisa, você poder dizer para aquela pessoa o que ela está pensando e ela não se ofender, não se magoar e não julgar aquilo que você está falando e ela conseguir conversar com você simplesmente a partir daquilo que você disse, sem superinterpretações, sem se perguntar assim, tá, mas o que você quis dizer com isso? E aquilo que você não disse? Mas você disse isso visando o quê? Não, é uma simples conversa, é eu me sentir livre para eu poder simplesmente falar o que eu estou sentindo e eu saber que alguém escutou o que eu disse e me disse algo a partir disso. Então, gente, as minhas dicas de hoje são esses dois filmes encantadores. Nunca Te Vi, Sempre Te Amei e Lunchbox.